Olá, bom dia. Teste. Oi, oi, oi. Alô, som, bom dia. Estamos ao vivo, YouTube e Facebook da Igreja Presbiteriana Primavera. Se você estiver nos ouvindo nesse instante, poder dar um feedback para a gente sobre o áudio, como estamos. Está tudo ok aí? Para nós começarmos nossa escola bíblica dominical virtual nessa manhã, uma oportunidade muito especial de reflexão, de aprendizado, de relembrar verdades essenciais da caminhada. Você é nosso convidado, bem-vindo. Você pode compartilhar esse link, abençoar outras pessoas também, que nesse tempo onde a verdade do Evangelho possa chegar a tantos outros corações. Bem-vindo, participe conosco. Okay. Ok. Vai resolver com uma... Ok? Ok. Então vamos lá. Do YouTube, né? Uhum. Tá aí, né? Pode sim. Olá, então, bom dia. Bom tê-los conosco para esse tempo especial, abençoado de reflexão bíblica. Hoje nós vamos pensar num tema profundamente básico, estrutural da fé reformada, que é a soberania de Deus. Um tema complexo, um tema desafiador, mas eu gostaria da sua atenção e a sua interação com a gente também. Pode participar, enviar perguntas aí pela live. E você pode compartilhar também, abençoar outras pessoas. E o nosso texto básico nessa manhã, usaremos Atos capítulo 16. Faremos uma caminhada por esse capítulo, que é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, juntamente com Silas, seu parceiro de missão. E nós vemos a mão de Deus direcionando de maneira tão bela, tão especial, a vida, a história, a transformação do coração humano. É uma obra profundamente de Deus. O velho profeta Jonas já disse que a salvação pertence ao Senhor, né? E esse é um dos pontos fundamentais da fé reformada, calvinista, que cremos, e como é especial ver a mão de Deus conduzindo todo esse processo. Atos capítulo 16, você pode abrir aí na sua Bíblia, nós não vamos fazer a leitura do texto inteiro, algumas partes dele para a gente conseguir captar a soberania de Deus em diversos momentos aqui, ok? Atos 16, nós vemos o apóstolo Paulo e Silas, que o texto diz, Paulo, capítulo 16, Atos 16, versos 1, diz, Paulo também chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Temos aqui, então, um primeiro relato, após o capítulo 15, que é o concílio de Jerusalém, um grande concílio na história. O ser humano é redimido por meio da graça de Deus, numa obra soberana de Deus. E somente a graça, sola gratia, como disseram os reformadores, basta. Precisamos crer na graça de Deus, nós vamos ver isso nesse texto.
Mas aquilo que nós podemos oferecer não é capaz ou não é suficiente para a redenção do coração humano. E então no capítulo 16, Paulo chega em Derbe, em Listra, uma nova região, então na segunda viagem missionária, depois disso eles saem propagando as decisões do Concílio de Jerusalém, e onde definiu-se que uma boa ortodoxia, uma boa teologia, uma boa doutrina bíblica produz uma boa ortopraxia, uma boa prática da vida cristã, está ligada a uma boa doutrina bíblica. Isso nós vemos no capítulo 16. Então eles chegam em Derbe e Listra, a primeira cidade, onde um jovem é encontrado, então Timóteo, que há 10 anos atrás o apóstolo Paulo havia passado pregando o evangelho. Timóteo era criança, agora então é adolescente, jovem, podemos dizer, ele tem essa aproximação com Paulo. E é algo bonito acontece aqui, Paulo vai chamar Timóteo dele na fé, e tem um tamanho apreço por ele, já falamos disso lá em Filipenses, na série Filipenses. Foi um grande homem na vida da igreja primitiva, na vida do apóstolo Paulo também. Timóteo era filho de uma judia, crente de um pai grego. Isso era um perfeito absurdo antes do Concílio de Jerusalém. Onde um judeu era totalmente exclusivista. Jamais aceitaria a possibilidade de formar uma família com um pagão, no caso, um pai grego. Eles simulavam o funeral ou enterro de alguém que casasse com um pagão, né? No caso aqui, o pai de Timóteo. Então, Deus faz uma obra tamanha, poderosa, e eu noto aqui que a teologia bíblica abre portas para novos relacionamentos, para novas oportunidades de vínculos. Isso é algo extraordinário, né? Acho que já está resolvido. Olá. Então, estava com um eco repetindo aí o áudio. Por favor, diga se resolveu, se está melhor, como estamos aí, ok? Eu estava falando então da chegada de Paulo e Silas em Derbe e Listra, onde eles têm um contato com Timóteo, um jovem filho de pai grego e de uma mãe judia, o que era complicado naquele entendimento. Mas agora, a partir da graça de Deus, que traz vida à igreja, que fortalece a fé, dia a dia aumentam em número a igreja de Cristo, é profundamente abençoada pela graça de Deus. Então é possível que alguém seja recebido, mesmo que pense diferente de nós, com posturas diferentes, com etnias e vida, histórias diferentes, e crenças e pensamentos diferentes. Agora, pela graça de Deus, somos família da fé. E aqui nós vemos a formação de uma igreja, a formação da igreja de Filipenses, né, na Macedônia, uma obra poderosa de Deus. Nós vamos ver aqui uma base, como essa igreja é formada. Nós vamos ver a mão de Deus de maneira soberana e gloriosa, dirigindo a história. Vou baixar aqui meu volume. Então, Atos 16 nos fala sobre a soberania de Deus na história do seu povo. Eu gostaria da sua atenção, gostaria da sua participação conosco nessa manhã. Você pode interagir com a gente. Que bom que já tem gente aqui conosco. Agora melhorou, bacana. Então vamos lá. Vamos falar da soberania de Deus na história da igreja, na nossa história, na história do povo de Deus, como a graça de Deus traz vida a uma comunidade, traz vida ao coração humano, né? Que preciosidade, que bênção. A soberania de Deus é um tema que não é muito confortável para pensarmos sobre ele, né? Alguém disse que é um dos temas mais difíceis de se afirmar em nosso tempo, que Deus é soberano. Talvez o homem aceite a verdade de que todos somos pecadores, mas aceitar que eu não conduzo a minha história, que é Deus que domina a história, isso para mim é um pouco demais. Eu luto a favor, ou sempre busquei, né, o ser humano busca desde o jardim do Éden, ele busca a sua autonomia, mas agora a verdade de Deus é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos entender como isso acontece na nossa vida e no mundo
e na vida da igreja. A.W. Pink foi um autor reformado que produziu uma obra muito especial, os Atributos de Deus. Esse é um clássico, precioso. E ele escreveu um livro, nesses Atributos de Deus, ele fala sobre a soberania de Deus, é algo maravilhoso. Mas ele produziu um livro somente sobre a soberania de Deus. E ele diz algo bonito, que esta é a doutrina bíblica mais odiada pelos mundanos. É a mais odiada, é a mais complexa, é a mais difícil de aceitar. Ele diz que os homens aceitam que Deus esteja em toda parte, menos no seu trono. Aceitamos Deus agindo em qualquer lugar, menos reinando absoluto sobre todas as coisas. Ele diz que os homens permitem que Deus esteja em sua oficina, formando mundos, criando estrelas, ou concedendo benefícios aos homens. Até aí tudo bem. Não tem problema algum. Os homens permitem que Deus fique sustentando a terra e mantendo firmes as suas colunas. Ok, sem problemas. Que Deus continue acendendo luzeiros do céu e governando as ondas do mar. Mas quando Deus sobe ao seu trono, as suas criaturas rangem os dentes. Como isso é verdade? Quando Deus está agindo, sustentando todas as coisas, abençoando o mundo, regendo a história, tudo bem. Mas quando eu digo que Deus é rei sobre todas as coisas, que Ele governa, que Ele dirige, que Ele sustenta as coisas e que tudo ocorre conforme a sua vontade, aí nós temos dificuldades. Mas essa é a doutrina bíblica que melhor tem a capacidade, queridos, de consolar os corações humanos diante das aflições, diante da realidade do mal, diante da calamidade, diante das aflições. A verdade que Deus reina, que Deus é soberano, que Deus mantém o controle da história na sua mão, é profundamente consolador, profundamente especial. E nós vemos isso acontecendo na vida, não só de Paulo e dos seus colegas de missão, mas na vida da igreja. E na nossa vida nós podemos observar a ação soberana de Deus de maneira abençoada, maravilhosa e gloriosa. Então, como eu disse, depois do Concílio de Jerusalém, a boa doutrina bíblica da graça de Deus vai moldando as coisas, vai chegando à igreja do Novo Testamento e vai causando vida, trazendo alegria, trazendo fé. E é isso que a igreja precisa, da boa teologia bíblica, a boa doutrina bíblica sendo pregada, aplicada, explicada, vivida, celebrada, né? Eles saíram pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros também, já ali no Concílio de Jerusalém, e assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam. É disso que a igreja precisa, a boa teologia, a boa doutrina bíblica. Nada mais faz a igreja crescer e ser fortalecida na fé do que compreender a verdade de Deus. Aqui nesse ponto é curioso, porque Lucas, o autor do livro de Atos, como chamamos o livro de Atos, não dos apóstolos, porque ele menciona apenas Paulo e Pedro, os apóstolos, mas é Atos do Espírito Santo, que nós vemos a ação de Deus aqui, regendo todas as coisas. Mas aqui Lucas começa a usar a expressão, o pronome na primeira pessoa do plural aqui, né? Nós fomos, nós estávamos, a gente estava, né? Dando a entender que o autor está presente aqui. E a gente se pergunta, mas por que Lucas está presente? Ou por que ele está presente aqui? Por que aqui nós vamos ver no texto em seguida que Paulo e Silas são barrados pelo Espírito Santo para ir para a Ásia e eles são direcionados para a Macedônia ou para a Europa. Alguns estudiosos vão dizer que era pelo grau ou pela situação da saúde do apóstolo Paulo, que era uma ação soberana de Deus, de cuidado com a vida dele, com a sua saúde extremamente frágil, e que a presença de Lucas, o médico amado, está ali para cuidar exclusivamente da saúde de Paulo e também para escrever, registrar as ações da viagem. Se isso é fato, não sabemos, mas é algo bonito, de que Deus cuida daqueles que estão envolvidos na sua obra. Isso é maravilhoso. Então a gente pode pensar aqui nessa continuidade de eventos, a soberania de Deus na história do seu povo, na minha vida, na sua vida, na caminhada da igreja. Um livro que eu li na minha adolescência,
um livreto, o Sistema Presbiteriano, e trata das doutrinas centrais ou basilares da nossa fé. E ele abre o livro falando sobre a casa de ferreiro, espeto de pau, de que o sistema presbiteriano, de toda a nossa crença, de toda a nossa fé, está baseada na doutrina mestra, que é a soberania de Deus. Mas uma pena, esse livro lamenta, que nós falamos tão pouco disso, e que nós compreendemos tão pouco disso, e por isso as fragilidades da nossa fé, da nossa alma, da nossa vida, da nossa missão, da nossa ação no mundo, se deve a uma má compreensão ou uma compreensão limitada de quem é o Deus que nós servimos. Temos uma noção frágil do caráter de Deus, e nossa ideia, muitas vezes, de Deus é profundamente leve, superficial, demasiadamente humana. Como disse Lutero ao seu amigo Erasmo, a sua concepção de Deus é demasiadamente humana. E, infelizmente, é verdade sobre a nossa fé. Quando a palavra de Deus fala sobre a soberania de Deus, ela está falando da autoridade governamental e o poder de Deus sobre todo o universo. Autoridade governamental de Deus e o seu governo absoluto sobre todas as coisas. A soberania de Deus é o atributo natural do Criador. Ser Deus é ser soberano. E o fato de que Deus governa aquilo que Ele criou. Se Deus não é soberano, então Ele não é Deus, alguém afirmou. Aqueles que creem na soberania de Deus, creem que não há, queridos, apenas ou unicamente uma molécula, como disse Spurgeon, que todas as moléculas da poeira estão condicionadas ao governo de Deus, ao cuidado de Deus, à direção de Deus, que não há um único átomo ou um grão de areia sequer fora do controle absoluto de Deus. Tudo, absolutamente, está debaixo do comando e do controle de sua mão poderosa. Você consegue crer nisso, embora a gente não consiga processar, entender as implicações de tudo isso. Mas essa é uma verdade da qual a nossa fé precisa estar muito bem firme. Deus é absoluto sustentador, criador, sustentador, governador de todas as coisas. A teologia reformada sustenta, então, essa doutrina como base para todas as outras, mesmo em meio às mais absolutas tragédias e absurdas calamidades que nós viermos enfrentar neste mundo. A Confissão de Fé de Westminster, que é base também para a nossa teologia, diz que pela sua sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória e da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Deus sustenta, dirige, governa, controla todas as coisas, desde as maiores, as grandes questões do mundo, as pequenas questões da nossa história, estão debaixo do controle absoluto do governo de Deus. E a gente pode abordar, então, esse capítulo vendo essa soberania de Deus, essa doutrina bíblica muito bem colocada aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que não ficou claro, eu fui bem direto aqui, porque essa é uma doutrina que nós aprendemos desde muito cedo, mas é possível que muitas pessoas tenham dificuldade com essa verdade, e a gente pode bater um papo sobre isso, e a gente pode indicar alguma literatura também que possa ajudar nesse sentido, que traz uma paz tremenda, saber que Deus é Senhor da história, que Deus não é apenas Criador, mas Ele continua cuidando, como Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, né? Eu também trabalho, meu Pai trabalha até agora, e Jesus disse isso, embora Ele já criou todas as coisas, Ele continua cuidando, sustentando, governando, é a belíssima doutrina da providência de Deus. No primeiro ponto aqui, nós vemos a soberania de Deus ligada à direção ou à condução da história da sua igreja, da nossa vida em especial, né? Olha o texto, quando Paulo e Silas chegam, depois de Derbe e Listra, eles chegam em Troade. Troade é uma cidade pequena, 16 quilômetros da grande Troia, a famosa Troia, né? Diz que eles percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, olha a expressão, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia,
mas o Espírito de Jesus, essa é uma expressão curiosa, o Espírito de Jesus não o permitiu, então foram a Troade, né? À noite, os comentaristas não sabem explicar muito bem como foi essa visão. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. E assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A gente não consegue compreender muito bem como se deu esse processo de uma visão, de um sonho, à noite. Barclay vai tentar definir, vai tentar dizer que talvez seria o próprio Lucas chamando, desafiando, orientando, dizendo para Paulo: cuidado com a sua saúde, vamos para cá. Não sabemos, o texto fala de uma visão. Algum outro pensador quer dizer que aqui nós estamos na terra, né, entrando na terra de Alexandre o Grande. Filipo, a cidade, foi dado em homenagem ao grande Filipe da Macedônia, pai de Alexandre. E a grande alvo da vida de Alexandre era casar o oeste com o leste, né? Era unir o mundo da época sob o seu domínio, sob o seu governo. E então o comentarista diz que talvez essa paixão de alcançar o mundo que Alexandre tinha tenha impactado o coração do apóstolo Paulo, de um modo que agora ele sonha em não alcançar apenas politicamente, ou não politicamente, mas para Cristo. Né? Essa paixão tão grande de que o Evangelho vivo da graça de Deus, que acabou de ser pensado aqui em Atos 15, agora possa alcançar o mundo inteiro. E isso veio ferver na sua alma, no seu coração, de maneira poderosa, e que ele não consegue dormir à noite. E de fato é uma obra do Espírito Santo, como eu disse, e Atos é a obra do Espírito Santo, movendo, dirigindo de maneira poderosa. Os planos deles eram outros, mas o Espírito de Deus, aqui o Espírito de Cristo, de maneira soberana, conduz todas as coisas para o cumprimento da sua vontade, para o cumprimento dos seus propósitos eternos. Paulo e Silas estão em Listra, aqui um momento muito especial, né, de abertura da igreja para a Europa. Algo extraordinário, algo maravilhoso acontece aqui. Há um cidadão pedindo socorro. Essa é a visão. Alguém que clama à noite, que pede socorro, passa a Macedônia e ajuda-nos. Parece que é a resposta da oração deles para que as portas do mundo se abram ao Evangelho, e há uma sensibilidade para ouvir o clamor do mundo. Há uma sensibilidade que o Espírito Santo traz ao coração do povo de Deus para estar sensível ao coração daqueles que clamam pela verdade do Evangelho. Isso é algo sobrenatural, algo maravilhoso. Os barulhos do nosso mundo, a nossa vida agitada, tantas coisas parecem que tiram de nós essa sensibilidade, mas o Espírito Santo tem esse papel de quebrantar o nosso coração com aquelas coisas que quebrantam o coração do próprio Deus. Então essa é uma visão do Espírito Santo para mostrar ao coração de cada filho de Deus que há um clamor no mundo, não apenas por proteção, não apenas por cura de uma calamidade tão grande, mas há um clamor pela paz que o mundo não conhece. Há um clamor pela verdade do Evangelho, e talvez nós precisamos orar por isso, né? Talvez não, com certeza precisamos orar e ouvir a voz de Deus. É Deus quem conduz a sua obra. A primeira coisa aqui, os métodos humanos, as ferramentas humanas são profundamente importantes, mas é a direção de Deus, é a condução de Deus que é necessária, que é básica, que é vital para a condução da sua obra no mundo. Né? Ah, tá, legal. Que bom que tem gente já participando conosco. Que bacana, que bom os irmãos interagindo com a gente. A nossa irmã Divanei, bom dia, querida. A soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade de ação em áreas da nossa vida, mas é um antídoto para a nossa ansiedade, com certeza, para todos os nossos medos e angústias, né? O Cleberson aí ouvimos muito que se nada acontece sem Deus permitir.
por que acontece tanta desgraça? Fala um pouco sobre isso, pastor. Olha só, vou marcar uma conferência só sobre isso, Cléber. De fato, o mundo está em desconcerto, né? Deus é Senhor de todas as coisas, a gente pode pensar sobre isso. Mas isso será que nos isenta dos sofrimentos? O último ponto é sobre o sofrimento, né? Você pode me cobrar depois se eu não mencionar isso, se eu não falar sobre isso. Como Deus age nos nossos dilemas? Será que Ele tira de nós, então, a responsabilidade de crer, de agir, de obedecer, de tomar atitudes? Será que eu deixo tudo para Deus e eu vivo de boa? Como que se dá isso? Aqui, propriamente, nesse ponto, falando da condução de Deus na história da igreja, o papel mais importante que qualquer líder da casa de Deus precisa ter de ação, de agir, de planejar, de sonhar, de tantas coisas, mas principalmente da oração para que a vontade de Deus sobreponha a nossa, para que a graça de Deus, a ação soberana de Deus, seja mais importante do que os nossos planejamentos, nossos orçamentos, nossos planos, agendas. É Deus que conduz a sua história. A gente precisa estar sintonizado o nosso coração com o coração de Deus, né? É Deus que conduz a sua história, da sua igreja e também na nossa vida. Então, o nosso papel precisa ser de ouvir a Deus e agir de conformidade com Ele. Isaías vai falar que o conhecimento de Deus é superior ao nosso, os planos de Deus são maiores que os nossos. A gente precisa estar sensível a tudo isso, né? Mas Deus, a minha oração sempre é que Deus não faça nada que não seja a vontade dEle na minha vida e naquilo que eu estou fazendo. Que a vontade de Deus sobreponha a nossa vontade, né? Os desejos dEle. E o que é maravilhoso é que Deus transforma, queridos, na nossa vida até mesmo os nossos descaminhos. E embora Deus conduza todas as coisas na obra de Deus e na vida do povo de Deus, até mesmo quando nós desviamos da rota, Deus nos busca de volta. Ele é soberano para conduzir, para usar até mesmo aqueles caminhos tortuosos que muitas vezes nós desviamos, o Senhor nos busca de volta. Isso é maravilhoso. Nós vemos isso na vida do filho pródigo. Foi Deus que o quebrantou a ponto dele cair em si mesmo. É uma obra de Deus no seu próprio coração. Ninguém humanamente sozinho tem um quebrantamento tão profundo de voltar-se para Deus se Deus não fizer isso, né? Então Deus usa até mesmo os nossos descaminhos para cumprir os seus planos eternos. Nosso Deus é Deus de misericórdia, não desiste de nós, perdoa o nosso pecado, muda a nossa rota, muda a nossa vida e nos traz de volta para Ele. Então, portanto, se você está longe de Deus, vivendo uma vida tortuosa, e você fala, mas Deus quis assim, é assim mesmo que tem que ser, pode ser que Deus tenha planos para mudar a sua história no meio do pecado, mas Ele vai trazê-lo de volta para a sua vontade. Não tenha dúvida disso. Provérbios 20, 24 diz que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. E esses passos, muitas vezes, nós enfrentamos lutas, dificuldades, aflições, mas o Senhor conduz todas as coisas, porque todas elas estão debaixo do seu absoluto governo. Foi o que Spurgeon disse, que até a poeira que voa pelo céu tem o seu caminho governado pela mão soberana de Deus. Da mesma forma, as grandes questões do universo, as grandes pautas do mundo, estão debaixo da vontade de Deus, mas também as pequenas coisas do nosso dia a dia. Isso não tira de nós a nossa liberdade de escolher uma roupa, escolher fazer o que quisermos. Podemos tomar as atitudes normais do dia a dia, decisões normais, podemos estudar mais sobre a vontade de Deus a respeito disso, mas sobre todas as coisas a mão de Deus continua. As Escrituras gritam verdades que são incontestáveis, e a soberania de Deus é uma delas, que Deus determinou todas as coisas e anuncia o fim desde o princípio. Foi o que o Salmo 139 diz. O futuro existe porque alguém o colocou lá, né? E se não foi o acaso e nem o destino, então quem foi? Foi Deus, o Deus soberano. Deus fez, Deus cuidou, Deus continua cuidando, continua sustentando, né? Ele anuncia o fim desde o princípio, tudo foi feito segundo a sua boa, perfeita
e agradável vontade. A maior expressão da soberania de Deus é o envio do seu Filho Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, na plenitude dos tempos, né? Então, a soberania de Deus é uma verdade anunciada nas Escrituras, na qual nós precisamos reclinar a cabeça, dormir, descansar, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. E embora eu não consiga, às vezes, nem perceber isso, muitas vezes parece que o mundo está de cabeça para baixo, muitas vezes parece que o diabo está no controle das coisas, só parece, queridos, só parece. Deus é Senhor sobre todas as coisas, nada foge do seu controle. Romanos 8:28, nós sabemos de cor que todas as coisas cooperam ou agem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né? Deus faz com que isso aconteça, nada sai do seu governo, então devemos descansar nessa gloriosa verdade, que a história do mundo e tudo que Deus criou está nas mãos dele. Essa é uma preciosidade. Deus conduz a sua obra e Deus conduz a nossa vida. Deus direciona a nossa história. Deus nos ajuda a caminhar num mundo tão difícil, mas o Senhor está cumprindo a sua vontade, os seus propósitos, na nossa vida, na nossa casa. Você consegue perceber isso na sua família? Talvez a mudança de trabalho, talvez a mudança de um curso, ou a decisão para um curso superior, uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade. Você consegue ver a mão de Deus te conduzindo, consegue perceber como Deus, às vezes a gente não consegue entender tudo, às vezes tudo é tão complexo, mas você consegue perceber que Deus direcionou todas as coisas, que Deus que tem muito ou tem tudo da mão de Deus na sua casa, a forma com que Ele uniu você ao seu marido, à sua esposa, né? Uma pesquisa fala algo complicado, né? Que acho que 80% das pessoas tivessem pensado um pouco melhor, não teriam casado com quem se casaram. Complicado isso, né? Mas você consegue ver a mão de Deus na sua vida, o tempo da chegada dos filhos, consegue ver a mão de Deus em momentos de sofrimento, de lutas. A gente fala que todos gostam da soberania de Deus, mas nos momentos difíceis a gente tem dificuldade sobre ela, né? Quando é sobre a vida das outras pessoas a gente entende, quando é sobre a nossa a gente tem dificuldades. Mas Deus conduz todas as coisas, né? E Deus também, esse Deus soberano, traz de maneira soberana salvação para a alma do homem pecador. Essa é uma ação profundamente soberana de Deus. Profundamente soberana. É o texto que fala da vida de Lídia. Lídia, ou Lidiana, é uma mulher rica, né, de posses. O texto diz para nós aqui que navegaram de Trode, foram para Samotrácia, dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saíram para um lugar de oração, na beira de um rio, e nos pareceu haver um lugar de oração, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, uma grande empresária, temente a Deus, nos escutava. E olha a expressão, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois ela vai ser batizada, vai chamar eles para sua casa, e o Senhor vai abrir a porta do seu coração, e ela vai abrir a porta da sua casa, para a chegada da igreja, então, na Europa. Algo extraordinário, maravilhoso, né? Que bênção esse relato e o modo com que Deus toca o coração dessa mulher. Enquanto Paulo falava verdades tão simples, numa reunião de oração na beira do rio, porque desde o texto lá de Sodoma e Gomorra, que Abraão ora, Senhor, se estiver 50 justos, 40, 30, 20, 10 justos, e ele não progride no seu pedido, né, no seu clamor, e Deus destrói a cidade, porque ali não tinham 10 justos. Então os judeus entendem que se numa cidade não tiver 10 famílias de judeus legítimos, a cidade está desprotegida da ira de Deus, da justiça de Deus. Então eles constroem sinagogas em cidades que têm acima de 10 famílias judeus, né? Aqui no caso não tinha, então era uma reunião de oração deles na beira do rio, em um lugar simples, um lugar muito, uma cena bonita, né, de tranquilidade, ali um ambiente de oração,
Paulo falava da verdade de Deus e o Espírito Santo de Deus abriu o coração de Lídia, dessa mulher rica, para que ela pudesse ouvir o Evangelho. Por que eu estou falando que ela é uma mulher rica? Não que isso seja diferente dos outros. Nós vamos ver a graça de Deus relevante para todos os níveis morais, sociais, religiosos e étnicos aqui nesse capítulo, né? Mas ela era uma vendedora de púrpura, temente a Deus, possivelmente uma judia convertida ao judaísmo. Era uma comerciante natural de Tiatira, mas para potencializar o seu comércio, ela muda-se então para Filipos, uma grande encruzilhada ali do Oriente, do mundo da época. Era um grande centro de manufatura, de tintura, confecções, cerâmica e vários trabalhos de bronze. Lídia pode ser uma representante comercial em Filipos, dos produtores de Tiatira, inclusive, né? A especiaria que ela trabalhava, a púrpura, era extraída de várias fontes. A mais rara e mais cara era tirada de alguns moluscos marinhos. E era algo profundamente rico. Um manto de púrpura que os grandes imperadores usavam chegavam a custar 2.500, o valor de 2.500 denários, né, equivalente ao salário de 2.500 dias de um trabalhador. Algo absurdamente caro e nobre. O que se entende que Lídia era uma mulher com alta condição financeira, que mostra que o Evangelho, então, é a resposta para os dilemas do coração do ser humano, indistintamente, seja ele quem for, pobre, rico, mulheres, homens, jovens. Aqui no capítulo nós vamos ver pessoas com pouca cultura ou os sábios, todos precisam conhecer o Evangelho vivo e poderoso. E como isso se dá? Se dá de uma iniciativa de Deus para o coração do homem, né? Bengel disse que o coração do homem em si está fechado, mas é prerrogativa de Deus abri-lo. Nós vemos uma obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus quebrantando um coração duro, um coração empedernido, fechado pelo pecado, né? O Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E o fato que ele abriu o coração não é uma palavra tranquila, é uma palavra forte. É a mesma palavra que o guarda que arrastou eles para a prisão. É um resgate, é uma obra impactante, é uma obra viva. São cadeias que têm que ser quebradas, né? Em Atos 13:48 fala que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. É uma obra de Deus, que tem iniciativa de Deus. A salvação é uma obra humana. Lucas 24:45, que diz que o Senhor abriu o entendimento para compreender a Escritura. É uma obra de Deus para nós. João 6:44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. A palavra trouxer aqui é uma palavra grega pesada. Tem a ideia de, era traduzido antigamente como ser arrastado, ser trazido ou puxado. É a mesma palavra no grego, ebalen. Literalmente, ele os arrastou, lançou ou jogou para dentro do cárcere. Essa é a obra que o Espírito Santo opera no nosso coração. Não é algo tranquilo, é uma obra poderosa. O fato é que as pessoas por elas mesmas jamais, querido, jamais virão a Cristo. Deus, para a salvação de um pecador, Ele faz muito mais do que convidar, que atrair, induzir ou incentivar. Deus nos busca, Deus nos arrasta. Deus faz uma obra poderosa no nosso coração. De maneira soberana, Ele transforma todas as nossas resistências, o que na teologia chamamos de vocação eficaz, um chamado eficaz. Quando Deus toca no coração do homem, não tem resistências nós, que podem barrar a ação de Deus, porque Ele é soberano na salvação do pecador. Lembra na vida do apóstolo Paulo, na estrada de Damasco, uma obra poderosa de Deus, impactante no coração dele, né? Então, aquela velha ideia de que Jesus está batendo no seu coração, você precisa abrir para Ele, senão Ele não pode fazer nada. Aceite a Jesus, né? Você tem que dar lugar para Deus na sua vida. E uma série de coisas até bonitas não expressam bem o que o texto mostra para nós, e tanto a Bíblia inteira é uma obra poderosa de Deus na transformação do coração humano, né? É isso que nós vemos na vida dessa mulher. Num grupo de oração, enquanto Paulo falava, o Espírito Santo de Deus, de maneira extraordinária,
agiu na vida dela. Né? Olha só, Márcia Matielli, bom dia, querida. A soberania de Deus sobre a natureza é uma das maiores manifestações do seu poder. Jesus mostrou isso naquele barco em meio ao vendaval. Que maravilha essa cena também, né? O final dessa aula foi a expressão dos discípulos. Mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Não só o vento e o mar, mas os espíritos malignos, né? Que saíram, né? Do Gadareno. Tanta a ação de Jesus maravilhosa naquele contexto ali, muito bem lembrado, Thierry. Nenhum coração é tão duro que não possa ser convertido e conquistado pelo Espírito Santo. Steve Lawson, precioso. Né? A minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que esmiuça a pedra. É uma pergunta, não é como fogo? Né? Não é como um martelo que esmiuça a pedra? Sim. Nós não temos resistências em nós para barrar essa obra poderosa de Deus. Então também, queridos, na salvação de alguém, se você está orando para a salvação, se você está pregando o evangelho para o seu esposo, para o seu filho, para amigos, de fato você precisa pregar o evangelho. A soberania de Deus não isenta o zelo e a perícia, né, ou a melhor apresentação da pregação do evangelho. Daquele que prega exige muito mais, né? Mas é Deus que age apesar do pregador, apesar das nossas falhas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, então precisa muito mais de cuidado da vida daquele que prega, mas a obra tão importante quanto falar de Deus para alguém é orar para que Deus quebrante o coração dele. Nós aprendemos desde cedo, né? Antes de falar de Deus para alguém, fale desse alguém para Deus, né? Então, continue orando, continue pregando pela redenção do coração, de amigos, do esposo, da esposa, dos filhos. É Deus que faz essa obra. Você sozinho é incapaz. Todos os nossos argumentos, tudo aquilo que nós temos em mão é profundamente limitado. Mas como é bom saber que Deus age de maneira poderosa na transformação do coração humano. Glória a Deus por isso, né? Eles, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Essa hospitalidade constrangedora, diz que ela constrangeu eles. Como isso é importante no nosso tempo. Abrir os nossos lares, embora na quarentena nós estamos impedidos disso, mas abrir os nossos lares para que o evangelho chegue a outros corações, né? Usar de oportunidades do dia a dia, do nosso lar, de um café, de um encontro, de um jantar, momentos agradáveis em casa para acolher, cuidar, confortar, abençoar e pregar o evangelho. Essa é uma ferramenta valiosíssima que a igreja primitiva usava e a gente precisa redescobrir isso também, né? E ali há conforto, ali há cuidado, ali há graça, né? Então, o processo de salvação, de conversão, é uma obra de Deus para nós. Isso não isenta, né, a seriedade do trabalho, o zelo daquele que fala a palavra de Deus e também não exclui a fé daquele que ouve a pregação, né? A gente precisa sempre lembrar disso. Então, eu posso deixar tudo para Deus e está tudo certo. Não é simples assim, né? Bruno Santos, dou graças pela soberania de Deus. Ai de nós se Deus nos dissesse, seja feita a tua vontade. Sim, querido, com certeza. Se alguém disse que a grande bênção de Deus na minha vida foi C.S. Lewis que disse, foi Deus não ter ouvido todas as minhas orações, né? Que a vontade de Deus sobrepõe a nossa. Que preciosidade, né? E de fato, essa doutrina bíblica deve nos dar esse sentimento de gratidão a Deus. E não de arrogância, que eu me salvei, né? Que o fato é que quando nós nos ajoelhamos, ou a gente brinca na teologia, que todo arminiano de joelho, ele é calvinista, porque ele dá graças a Deus pela salvação dele, né? Porque é uma obra de Deus. E também todo calvinista, no dia a dia, na sua ação, no seu trabalho, na sua evangelização, ele é um pouco arminiano, porque ele também se esforça, ou deve se esforçar para fazer de melhor forma, né? Uma coisa não isenta a outra, né? Maravilha. Queridos, então Deus é soberano na condução, na direção da sua obra e na nossa vida, na vida do seu povo. Deus é soberano na salvação
do nosso coração, né, da nossa alma. E terceiro ponto, né, caminhando já para o terceiro ponto, é que Deus é soberano e isso traz libertação das forças malignas. Olha só, a partir do versículo 16, uma cena chocante, muito curiosa, e olha a mão de Deus agindo de maneira poderosa aqui. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Olha, essa expressão é pesada, aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, ela gritava. Olha que cena chocante. Essa jovem ia atrás deles e ela gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Que é isso, né? E o tempo passa e ela continua gritando atrás deles, de Paulo e Silas, que eles eram pregadores do evangelho da salvação, do caminho da salvação, servos do Deus Altíssimo, né? Olha só. Os comentaristas dizem aqui que ela tinha o espírito de pitonisa, né? Piton é o nome da serpente lendária que guardava o oráculo de Delfos, mas foi morta por Apolo, né? O deus da profecia. Aqui tem uma ideia de um ventríloco também, ou de um porta-voz que era governado, manipulado, né? E o texto diz que ela era uma propriedade dos seus donos, né? Ou ela era aqui um porta-voz, no caso aqui, do próprio Satanás, o texto vai dizer. Uma jovem adivinhadora, escrava. Dois tipos de escravidão. Escrava das forças malignas, do mal, de Satanás, que obscurece o ser humano, o coração humano, e a possessão demoníaca. Esse ambiente aqui é um dos mais sutis e complexos. Por quê? Porque é uma fronteira muito fina entre a possessão demoníaca, que é algo muito grosseiro, chocante, do coração humano criado para a habitação de Deus, agora vai ser habitado pelo pior dos seres, mais asqueroso e nojento, que é o próprio Satanás, né? Então a libertação de uma pessoa da escravidão de Satanás é uma obra poderosa, não só do Cristo que passa a sentar no trono do coração, comandar a vida, mas tirar reflexos de um descontrole, de uma destruição emocional, de dignidade, de vida, de sujeira, de podridão do pecado. Tudo isso tem que ser tirado. Então a possessão demoníaca é algo profundamente cruel e violento. Mas é uma fronteira muito fina também com o charlatanismo, né? Com a dissimulação, com usar tudo isso para ganho pessoal, no caso aqui, para faturar financeiramente. E também é muito aproximado e difícil de lidar, porque é muito próximo também da doença mental, que é legítimo, né? Eu me lembro com muito assim, desconforto de uma cena que eu fui pregar numa igreja pentecostal. Já tive a oportunidade de vários momentos, e louva a Deus, sempre é enriquecedor para mim, mas no momento eu lembro de uma jovem, uma adolescente, que ela começou a mostrar-se agitada durante o culto, quando eu estava pregando. E o dirigente, alguém lá, se levantou e disse: é o demônio, repreendeu, derrubou, algo assim dramático, um teatro ali pesado, agressivo e cruel, algo muito, muito chocante, que para eles talvez era muito normal, para mim não era. E enfim, na porta eu cumprimentei a mãe dela e disse: vou orar pela sua filha, pela recuperação dela e tal. E ela disse: pois é, ela não tomou o remédio dela hoje, né? Então ficou muito evidente que é claro que Satanás atua nas nossas fraquezas emocionais, nos nossos desequilíbrios, né? Mas tem muita coisa que a gente precisa caminhar nisso. As ciências humanas têm caminhado, mas ainda há vácuos aí de entendimento, de compreensão sobre tudo isso. Então é uma fronteira muito fina, muito difícil. Mas aqui o texto diz que essa jovem estava possessa de um espírito de adivinhação,
né? Essa jovem não era escrava apenas do demônio, né? Mas também era escrava desses homens, né? Que usavam ela para ganhar ou para faturar, para ter resultados econômicos. E isso, queridos, é tão próximo à possessão demoníaca, a uma opressão diabólica, né? Não tenha dúvida, qualquer tipo de opressão pode ser econômico ou religioso, pode ter certeza que ali tem as patinhas de Satanás. Não tenha dúvida disso, né? Jesus veio nos libertar para uma vida de liberdade plena. Não pode haver nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de escravidão nas nossas relações, embora isso ainda hoje é profundamente normal e natural, né? Ela também era escrava desses homens e ela precisou ser liberta de todas dessas teias de aranha, né? Ok, essa câmera aqui. Olá, voltamos então? Estamos ok aí? Que joia. Obrigado, queridos. Foi uma queda aqui, mas já está tudo certo, né? Olha só, estamos falando da libertação de Deus na vida dessa jovem adivinhadora, né? Tem áudio, mas não tem imagem. Deve estar retornando em instantes. Já voltou a imagem, maravilha. Olha só, eu penso comigo, queridos, que toda opressão é uma ação do mal e do maligno, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida que Satanás está presente, até mesmo a pior das opressões, que é em nome de Deus. A opressão da religião é algo maligno, não tenha dúvida, né? Usar das ferramentas do mal, da mentira, para se dar bem, para ter lucro, para qualquer tipo de simulação aí é uma ação do mal. Ela era alguém que possuía um espírito de adivinhação que habitava os médiuns, né? Na verdade, era um instrumento de Satanás, o pai da mentira, que usava a vida dessa jovem como sua porta-voz. Talvez você saiba a explicação natural, normal, né, das coisas sobre isso, que ela, embora ela fosse um espírito demoníaco, ela estava tentando ajudar para gerar desconforto e tudo mais. Ela fez isso durante uma semana. E só depois que Paulo vai ficar incomodado e ele exorciza essa jovem. Mas eu observo, e eu queria que você pensasse, numa explicação de John Stott sobre a fala dessa jovem. Ele fala algo curioso, que o que essa jovem está falando, ela poderia estar afirmando que eles eram instrumentos do Deus Altíssimo, que era uma referência a Zeus, e não ao Deus verdadeiro, né? E então ela poderia estar dissimulando, agindo com muita sutileza e esperteza e malignidade naquela linguagem. As pessoas que a ouviam falando, ela poderia estar desconstruindo a mensagem deles, indo atrás, gritando, né? Dizendo, eles são servos do Deus Altíssimo. E essa era uma referência a Zeus. John Stott observa isso, e eu acho muito interessante, né? E Paulo, na autoridade do nome de Cristo Jesus, a libertou de suas garras, né, das garras de Satanás, para uma vida nova em Cristo Jesus. Então, queridos, o nosso tempo de tamanho misticismo, a pós-modernidade, ela acredita que tudo é verdadeiro, que toda possibilidade de ligação com o transcendente, qualquer espiritualidade é válida. Isso tem cegado, literalmente escravizado muita gente, né? Muitos se veem aprisionados pelas forças do mal, por aproximação com as obras místicas, por vários tipos de obras das trevas, cada vez mais sutil, em qualquer nível social do nosso tempo, né? Cada dia mais sutil. A Bíblia fala sobre isso, ela fala sobre buscar a luz nas trevas, né? Somente Jesus é o caminho para Deus. Fora de Jesus, tudo é beco sem saída, é encruzilhada, é escravidão, é opressão,
né? E a gente precisa pensar sobre isso, voltar-se para a beleza, a simplicidade da obra de Jesus Cristo, que é tão relevante nesse tempo. Por causa da libertação dessa jovem, eles foram jogados numa prisão, e aí a gente vai ver a obra poderosa de Deus, soberana, na libertação também do seu povo diante do sofrimento, trazendo proteção, consolo e cuidado. Você já tinha observado essa explicação de John Stott, a fala de que talvez essa jovem estava dissimulando, né? Talvez aqui eles precisam usar, ou o Espírito Santo traz na vida desses homens, o que é tão necessário para nós, é uma palavra que só crente usa, né? Que é a palavra discernimento. A soberania de Deus não nos isenta de sermos perspicazes, de compreendermos o espírito da nossa época, as maneiras que Satanás atua no nosso tempo, né? Os deuses da nossa época, do nosso tempo. É muito importante que a gente esteja antenado, que a gente esteja observando e muito mais, em oração, sintonizado ao coração de Deus, recebendo a direção dele, a condução dele e o discernimento do Espírito Santo de Deus para a missão, para a vida, para a nossa caminhada. Certo, queridos? Para a gente fechar esse capítulo que é tão vasto que a gente não consegue expor o texto em detalhes, mas esses grandes pontos aqui, o último deles, o Deus soberano traz proteção em nosso sofrimento. É um trecho belíssimo também, né, da ação soberana de Deus diante da dor, diante da calamidade, diante da angústia do coração humano. Né? Epicuro, o filósofo grego, disse que se Deus é Deus, então ele é o diabo. Né, diretamente seco, agressivo, ele diz isso, porque ele diz, se Deus pode fazer tudo o que cremos que ele possa fazer, é a fala do nosso irmão Kleber, no começo da aula, e não faz, se Deus pode fazer tudo e não faz, para nos ajudar e nos proteger do mal, então esse Deus só pode ser o diabo. Né? É a ideia de que Deus tem sempre a obrigação de nos blindar do mal. Se Deus é bom, não pode existir o mal. As coisas de Deus na nossa vida sempre tem que dar certo. Se não deu certo é porque é uma obra de Satanás, né? Os pentecostais vão trabalhar isso e vão trabalhar muito a ideia de libertação, de que Satanás tem a ver com o mal, com a dor, com o sofrimento na minha vida. Não é isso que a Bíblia diz, né? O pensamento das Escrituras é que Deus não evita o sofrimento em nossa vida. Andar com Deus não nos isenta de chorar. Faz parte da caminhada, e que bom que faz parte. Mas sempre, 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 esse Deus está ao nosso lado na hora da dor. Né? Isso traz para nós uma outra forma de olhar para Deus e olhar para as nossas dores. Né? No passado, há 80, 90, surgiu uma heresia, né? Um pensamento teológico que ainda hoje está muito presente aí. Alguns coach gospel têm falado que Deus não é soberano, que Deus não conhece o futuro, que Deus não pode fazer nada diante da calamidade. Né? O teísmo aberto ou teologia relacional, de que Deus é incapaz de contornar o futuro porque Ele não conhece. A única coisa que Deus pode fazer é chorar junto com a gente diante do nosso sofrimento. Conta-se que um pastor desses que pregam essas mensagens, alguns tão presentes hoje na igreja brasileira, teria visitado uma... Internet caiu? Tá lento aí. Então, um desses pastores teria visitado uma ovelha com câncer no hospital, e a primeira fala dele falou, olha, o que eu tenho para dizer é que Deus não tem nada a ver com isso. Né? Que no seu câncer, na sua aflição, na sua angústia mais pesada, Deus não tem nada a ver com isso. Né? Deus está sofrendo igual você. Esse pensamento parece dar um tipo de consolo, né? Nossa, coitado de Deus. Né? Na verdade, é cruel, é abandonar a pessoa. Meu Deus, então se Deus não tem nada a ver com isso,
essa desgraça que eu passo, ela é só minha, eu estou aqui sozinho, jogado, esquecido, Deus não se importa com a minha fragilidade, com a minha enfermidade? Não, não é verdade. Deus tem tudo a ver com todos os nossos dilemas, mesmo os mais difíceis, queridos. É mais honesto que a gente diga que a gente não consegue explicar a presença do mal, os nossos sofrimentos, do que eu dizer que Deus não pode fazer nada, né? Deus pode sim, Ele é o Senhor da dor, Ele é o Criador de todas as coisas e Senhor absoluto sobre todas as coisas, né? Então Deus não impede que eles vão ser jogados numa prisão, mas Ele se compadece da dor e agiu poderosamente em favor desses homens, respondendo graciosamente, mostrando que nunca o poder e o controle esteve fora da mão de Deus. E o final desse episódio, ele almejava então a salvação do carcereiro e da sua casa. Mais um ambiente de redenção, de conversão belíssimo aqui, né? A questão central na hora da dor é descobrir qual o propósito de Deus. O que Ele espera diante disso? Porque é impossível que nós passemos pelas lutas que passemos, que podem ser profundamente transformadoras do nosso caráter, desafiadoras para a nossa vida, para que a gente possa viver além de nós mesmos, testemunhar e alcançar outros nas suas lutas com o amor de Deus. A dor e o sofrimento não devem nos afastar de Deus, mas devem servir para que possamos aprender a confiar ainda mais no cuidado de Deus, para que a gente possa se abrigar nesse Deus maravilhoso. E aqui nós vemos um cenário maravilhoso de redenção na vida desse homem, desse carcereiro, que é um terceiro personagem aqui que é alcançado pela redenção. A Tiele diz que eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que está revelada em nós. É a citação de Romanos 8,18. Linda essa ideia, né? Precisamos viver nesse mundo com a perspectiva da eternidade. Isso é profundamente consoladora para nós. Somente podemos suportar os sofrimentos pelas promessas de que um dia Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Sim, Ele já faz isso hoje. E a gente caminha nesse mundo, nessa perspectiva do Cristo presente agora, né, já presente e de maneira total e definitiva na eternidade, né? De maneira preciosa, nós vemos a obra consoladora e maravilhosa e pedagógica de Deus na vida desses homens. A partir do versículo 31, esse homem, esse carcereiro, que é um homem cruel, ele recebe ordens para prenderem esses homens com segurança, e ele traz requintes de crueldade. Não basta estarem amarrados ao tronco, ele amarrou os pés deles, né? Algo cruel, e mais, ele conseguiu dormir depois disso, né? Mas há um terremoto santo de Deus, que era muito comum naquela época também ali, mas é uma ação sobrenatural de Deus também, quebrando as cadeias, libertando esses homens e também quebrantando o coração desse pecador, desse carcereiro, que é um terceiro personagem grego agora, é um funcionário da colônia romana em Filipos, né? Que aqui nós vemos a base da igreja de Filipenses, uma mulher rica, asiática, que vai ser agora uma missionária na Europa, uma jovem escrava, com dificuldades terríveis ali, e agora um alto funcionário do Império Romano, presente ali em Filipos, que é uma colônia romana, e é um homem, né? Então Deus faz a obra dele no coração, e de maneira muito distinta também. Se Lídia, ele abriu o coração enquanto ela ouvia, essa jovem precisou de um exorcismo, na vida desse homem precisou de um terremoto, né? O coração humano tem suas blindagens, mas Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Mas a pergunta dele é curiosa. Ele pergunta, o que posso fazer para ser salvo? E esse é o pensamento daquela época, e esse é o pensamento da nossa época. O que eu posso contribuir para a minha salvação? Né? Esse é o pensamento de Aristóteles, que contamina o pensamento de Armínio, né, que contaminou o pensamento católico romano, né, de Tomás de Aquino, né,
e depois Armínio e de tantos teólogos do nosso tempo. Mas, por outro lado, nós seguimos os pensamentos de Agostinho, né, uma compreensão da graça de Deus, da soberania de Deus, da providência de Deus, do pensamento de João Calvino, da glória de Deus, da soberania de Deus, e do pensamento reformado de que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E nós cremos nisso, que é pela graça de Deus que um pecador pode crer e ser salvo. Então ele diz: o que eu posso fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E ele foi salvo, ele creu, pela graça de Deus. Isso não representava imediatamente a salvação da família, né? Mas quando o chefe da família adotava uma religião ou cria em Cristo, no caso aqui, ele dava autenticação para que o evangelho fosse pregado para a família. E então isso aconteceu, eles também creram, e nós vemos aqui um primeiro cenário de um batismo. Lídia também tem a sua família que é convertida e toda a família é batizada. Poderia incluir escravos, poderia incluir crianças, não tenha dúvida disso. E esse batismo desse homem se dá à noite. Não é nosso assunto falar de batismo, mas ele é batizado à noite e inclui crianças aí, né? Uma pedra de tropeço para as ideias de batismo de aspersão e de que crianças não podem ser incluídas no batismo, né? Enfim, esse é um tema para profissão de fé. Mas olha a conversão, o processo de conversão na vida desse homem. Alguém que era cruel, que era frio, que conseguia dormir diante da dor dos outros, depois de serem chicoteados. Os litores aqui eram os porta-vozes da justiça romana, que andavam com varas na rua e aplicavam a justiça, chicoteavam literalmente. A justiça pagã, ela é profundamente cruel, ela é vingativa, ela é agressiva, e o evangelho entrando no mundo, se esparramando pelo mundo, traz justiça, traz um senso de dignidade, traz um senso de que ninguém é digno de ser castigado, ninguém. Né, de direitos humanos, de cuidado com a vida humana, o autoconceito sobre a vida humana, questões que a gente precisa ensinar aos nossos filhos, sobre a agressividade tão ligada ao coração do homem. Ninguém tem o direito de agredir o outro ou de ferir o outro, indistintamente, seja ele quem for. Essa é uma verdade que precisa ser clara. Mas ele fez isso, não interessa. Ninguém absolutamente pode agredir o outro. Essa é uma base do evangelho de Cristo Jesus, né? O evangelho traz justiça, quebranta o coração desse homem, e alguém tão frio, tão cruel, agora passa a cuidar das feridas, guardar a vida desses homens, servir à mesa, e ali no coração dele, tão desesperado, querendo tirar a própria vida, porque, segundo a lei romana, que também é absurda, ele precisava responder com a própria vida diante da fuga dos seus presidiários. Mas agora ele manifesta grande alegria por terem crido em Deus. Uma belíssima cena de uma grande transformação, do mais profundo desespero para tirar a sua própria vida, para uma cena maravilhosa de redenção, de alegria, de uma plenitude de alma. Isso é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. O sofrimento, o terremoto, as angústias, as lutas, tudo isso são partes de um processo ou de uma pedagogia de Deus para que o ser humano seja quebrantado diante de Deus, né? Diante da graça de Deus, para consolar e cuidar das nossas feridas. O Deus que não nos impede de passar pela dor, mas está conosco e usa para propósitos muito especiais, até mesmo as nossas dores que nós não conseguimos compreender, né? Eu lembro de uma fala de uma professora no curso de psicologia, ela dizendo que o sofrimento não tem propósito nenhum. Não há nenhum propósito no sofrimento. O único propósito é se livrar dele. É um pensamento muito em conflito que as Escrituras dizem, que Deus pode usar até mesmo os nossos sofrimentos de maneira pedagógica. Como C.S. Lewis diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido.
O mundo está surdo. Então, quando Deus aumenta o volume da nossa dor, mexe nas questões que são tão confortáveis para nós, a gente começa a ficar mais sensível à voz dele, né? Ao que Deus pode fazer na nossa vida. Né? Pat Adams disse que comprimidos aliviam a dor, mas só o amor cura o sofrimento. É uma diferença entre dor e sofrimento, né? E aquele que sofre também, né? É muito interessante tudo isso. E a gente poderia falar de vários pensamentos, de várias ideias sobre essa verdade, da presença de Deus em meio à nossa dor. E a gente tem muita coisa, muito material, há muita coisa sobre isso. Mas eu queria citar uma linda música, né, que a gente vai ouvir agora, depois da oração, encerrando esse momento, que é a música A Dor, da banda Resgate. Eu não sei se você já ouviu essa canção mais nova, que é de maneira belíssima, é uma demonstração do cuidado de Deus, da obra de Deus em meio às nossas dores. Sim, se a gente não conseguir projetar essa canção, né, nosso irmão Idin está dizendo aqui, a gente pode compartilhar, está aí no YouTube, a música chama A Dor, da banda Resgate. Tiele, se as pessoas que creem olhassem para si mesmas, teriam a maior prova de que em nada contribuíram para que crescem. Aliás, fizemos de tudo para tentar resistir à graça, mas nada impede a sua vontade. Glória a Deus por isso, porque Deus vai muito além das nossas resistências, das nossas concepções equivocadas, nossas concepções limitadas sobre o próprio Deus, né, sobre nós mesmos, sobre a obra de Deus, o modo com que Deus age. Se você tem dúvidas a respeito disso, podemos conversar, podemos estudar juntos, podemos ler algum material e ouvir alguma coisa que possa ajudar, porque isso traz tamanha paz, queridos, descobrir que todos os dias nós nos levantamos na presença de um Deus que continua sustentando todas as coisas, que muito breve todo esse cenário de calamidade do mundo será transformado em ambientes novamente de um mínimo de normalidade. A gente consegue caminhar com mais esperança, com fé, com coragem e com sensibilidade para ajudar outras pessoas também que caminham nesse tempo, né? Então a música A Dor, da banda Resgate, é uma letra belíssima. E ela diz que na dor todo mundo é igual. Na dor todo mundo chora. Na dor a gente lembra de fugir do mal. Quando ela passa, a gente esquece e volta, né? Na dor a gente quer perdão. Na dor pedimos mais misericórdia. Na dor a gente quer ter mais gente em volta. Quando ela passa, a gente quer discórdia. Né, o refrão tão bonito, a dor, né, a dor é professor, eu gosto dessa fala. A dor é professor para a nossa sanidade. Para quem é humilde, para ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? Quem sofre quer ficar de pé. E todo mundo reza, noite e dia. Deus vira pai e os homens são irmãos de fé. E quando passa, tudo é utopia. Na dor ele se fez igual, morreu a morte para mostrar a vida. Né? A dor é professor para a nossa sanidade. A dor é um processo profundamente pedagógico e abençoador na nossa vida. Eu agradeço muito o carinho dos irmãos, a participação mesmo com queda da internet, que é um processo normal nesse tempo, né? A gente está acostumado com tudo isso. Mas foi especial tê-los com a gente, participando, comentando. Que legal. Deus abençoe sua vida. E sintetizando tudo o que falamos, né? Deus é soberano sobre todas as coisas, na direção, na condução da nossa história, da obra de Deus, do nosso tempo, em todas as coisas. Deus, nada foge do comando dele. Deus é soberano na salvação do coração do homem pecador, e a gente precisa pregar com mais ousadia, com mais beleza, simplicidade, leveza e ousadia, e perícia, né, cuidado, mas é Deus que abre o coração do pecador, a salvação é de Deus. Deus age na libertação do mal, e a gente precisa orar por isso, porque o nosso mundo é um mundo escravizado pela ação maligna, cada vez mais sutil.
E Deus é profundamente soberano nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, nas nossas aflições. Deus continua sendo o Senhor da história e a gente tem sim um amigo para encontrar abrigo, consolo. Talvez você está aí enfrentando um tempo de luto, um tempo de aflição, de divórcio, de desemprego, de enfermidade, talvez enfermidade na família. Volte-se para Deus, converse com Deus de maneira mais sensível, mais amável e descubra as vontades do coração dele, os planos maravilhosos dele na sua vida, na sua história. Temos aqui um comentário, Tiele, obrigado pastor, Deus abençoe você. O Idne, nós louvamos a Deus pela disposição e o carinho em nos apoiar aqui também. Simão Pereira, Deus abençoe, irmão. Sabemos que Deus é soberano sobre todas as coisas. Diante de um mundo maluco, como nos dias atuais, está faltando outros Paulos, Silas, Barnabés, para combater a desigualdade com a palavra. Sim, verdade, com certeza. E todos nós somos chamados, para ser agentes da obra graciosa e soberana de Deus. Nós vemos a presença desses homens aqui, mas eles passaram o bastão para a igreja. Tanto Lídia, nós não sabemos, o texto não diz se essa jovem que foi liberta da escravidão do demônio, se ela se tornou uma cristã, nós não sabemos, o carcereiro sim, e Lídia sim, abriram sua casa, serviram a Deus como instrumentos de Deus, É grandemente importante a vida desses referenciais do passado, do presente, mas cada cristão é chamado para ser um instrumento gracioso de Deus no mundo, levando salvação, levando consolo, levando cuidado para um mundo machucado, para um mundo ferido. Eu gostaria de orar com você nesse momento e depois a gente disponibiliza então essa canção tão especial, tão bonita. Amém? Obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado, Deus, pela tua palavra viva e poderosa. Obrigado, Senhor, porque ela diz muito mais do que nós somos capazes de dizer em tão pouco tempo também. Obrigado, Pai, porque o Senhor continua no comando da história, mesmo que isso seja desconfortável para o homem pecador, que luta pela sua autonomia, que acredita que é ele mesmo que faz e acontece, mas não é verdade. Tanto o sustento da nossa mesa, quanto a educação dos nossos filhos, a manutenção dos nossos famílias, dos nossos casamentos, é uma obra soberana e graciosa de Deus. O consolo de Deus em nossos sofrimentos é uma obra poderosa e gloriosa de Deus. A salvação da nossa alma é uma ação soberana do Teu Espírito Santo. Isso não nos impede de crer, da responsabilidade de compreender e crer a pregação do Evangelho. Nos torna, Pai, instrumentos de Deus para levar a Tua palavra para um mundo surdo, para levar a Tua graça de consolo e de cuidado para um mundo sofrido. Estenda a Tua mão sobre a Tua igreja. Dá-nos a cada dia mais a sensibilidade para viver na condução do Teu Espírito Santo, para ouvir a Tua palavra, para caminhar mais próximo do Teu coração. Abençoe a vida de cada irmão que participou conosco, cada família da igreja, aqueles que estão enfrentando dificuldades, desempregos, aflições, angústias, nas mais diversas áreas da vida. Abençoe a nossa cidade, nosso Brasil, nosso mundo, que tanto precisa ouvir a Tua voz. Abençoa a Tua igreja, abençoe cada um de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço carinhosamente o convite dos irmãos. Nosso irmão Heber aqui, nossa irmã Neia. Deus nos abençoe. Obrigado, queridos, por compartilhar conosco a soberania de Deus. Que bênção. Heber, hoje vemos uma grande dificuldade nas pessoas em descansar na soberania de Deus e, ao mesmo tempo, fazer sua parte e serviço. Muito, muito bem observado, Heber. É as duas coisas, é uma moeda de duas faces, crer na soberania de Deus não nos isenta, muito pelo contrário, ela é profundamente encorajadora para a missão. Os grandes missionários do passado eram grandes teólogos que pregaram essa doutrina bíblica da soberania de Deus. Um texto que eu gosto, na verdade, é para todo cristão, mas para mim é um caso pessoal, quando Deus diz a Paulo em Coríntios, ele diz, Paulo, então para mim já é pessoal, eu tenho muito povo nessa cidade, coragem Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade. Essa é uma fala da soberania de Deus, que deve nos encorajar a pregar
a palavra de Deus, né? A máxima, né? Igreja monumento ou movimento? Com certeza, né? A igreja, ela precisa usar toda a estrutura em prol das pessoas ou em prol da missão. O catolicismo medieval usava as pessoas em prol da estrutura. A igreja cristã precisa usar a estrutura para abençoar a vida daqueles que servem ou se envolver na missão e potencializar os outros, né? Olha só, o Atila está falando aqui que à noite veremos que é movimento. À noite, né, eu fiz uma troca aqui com o presbítero Deloir. À noite, então, ele fala no culto à noite, presencial, às 19 horas aqui, com todos os protocolos de segurança. Você pode participar conosco. Se você já está na ativa no seu trabalho durante a semana, a igreja está aberta para você. Hoje, às 19 horas, excetuando, né, os grupos de risco, crianças abaixo de 12 anos e idosos acima de 60 anos, ou algum outro tipo de enfermidade, né, gripe, resfriado, alguma coisa, mas todos com máscaras, com todos os cuidados aqui, você é nosso convidado. Esse culto também será transmitido online e você pode compartilhar, abençoar tantas outras pessoas. Deus abençoe a vida de cada um de nós, mensagem gratificante. Deus abençoe, para nós é um privilégio estarmos juntos sempre. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, de cada um de nós. Um grande abraço, a música Dor do Resgate. Vamos ver se ela roda aqui, senão a gente compartilha aí também nas redes sociais. Deus abençoe de maneira poderosa, um ótimo domingo a todos nós. Abraço. Na dor todo mundo é igual, na dor todo mundo chora. Na dor a gente lembra de fugir do mal, quando ela passa a gente esquece e volta. Na dor a gente quer perdão, na dor pedimos mais misericórdia. Na dor a gente quer ter mais gente em volta, quando ela passa a gente discorda. A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde a ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade? A dor. Quem sofre quer ficar de pé, e todo mundo reza noite e dia. Deus vira pai, os homens são irmãos de fé, e quando passa tudo é utopia. Na dor ele se fez igual, morreu a morte pra mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal, pro mundo ver que existe uma saída. Dor, a dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor, nos põe em igualdade. Quem poderia ensinar a humanidade?
a morte pra mostrar a vida. A dor parece iluminar esse velho portal pro mundo ver que existe uma saída. A dor é professor pra nossa sanidade, pra quem é humilde pra ouvir a verdade. A dor é professor